Pai amado, santo e querido, muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de participar deste culto, Pai, de viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós esta noite. Quero te pedir que o Senhor continue no controle de tudo, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos revela, Pai, a Tua palavra, a Tua verdadeira palavra, para que não sejamos confundidos. E em nome do Teu Filho amado Jesus, nós abençoamos o nosso pastor, que o Senhor fale através da boca dele, que possamos ouvir a Tua voz, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, repreenda toda a enfermidade da vida dele, toda a tristeza, qualquer dúvida que surgir em seu coração, que o Senhor, meu Deus, esteja dando a ele a certeza de que o Senhor é quem cuida e que aquele que o Senhor abençoa, ninguém pode tirar essa bênção, e ele é abençoado por Ti. Nós o amamos e declaramos toda sorte de bênção do Senhor na vida dele. Que esta palavra, Pai, encha os nossos corações de força, de autoridade, de sabedoria e de humildade, para que possamos transbordar e levar a Tua palavra de salvação, de libertação e de transformação àqueles que ainda não ouviram e que ainda não aceitaram o Teu Filho amado Jesus como único e suficiente Salvador. Nós Te oramos, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor em mais um domingo para ouvirmos a Sua palavra. Eu disse pela manhã que 5 pessoas, que foram para o Congresso de Diáconos, eles seriam divisor de águas para a vida deles. E eu penso que foi, se vocês realmente prestaram atenção e buscaram a viver tudo aquilo que o Senhor preparou para vocês nesses dias. E eu penso que isso aconteceu, E é muito bom que a gente invista na nossa vida espiritual, principalmente nós. Eu falei aqui que o diaconato, principalmente para nós batistas brasileiros, é algo muito mais do que uma função. Como a Lígia falou aqui, é uma vocação, é como um pastor. Um pastor, um seminarista, ele não é pastor porque ele se formou em teologia. Não, ele é um teólogo. Ele sai formado em teologia, mas o chamado é Deus quem faz, O chamado é Deus quem faz. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia, se você quiser abrir, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Esse texto que está aqui é o texto da divisa da nossa campanha de missões nacionais, queridos, e é muito importante a gente pensar nessa necessidade que o mundo tem. No mundo há essa grande necessidade de transformação. O mundo precisa ser transformado por Jesus. E a gente quer pensar um pouco nessa noite sobre a transformação de vida através da fé em Cristo Jesus. Você pode dizer assim comigo? A transformação de vida através da fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo transforma. Porque se a fé em Cristo não transformasse, ou não tivesse transformado, eu não estaria aqui, Se não tivesse transformado a minha vida, eu não estaria aqui. Eu não teria deixado as mazelas, melhor dizendo, não teria sido liberto dos grilhões do pecado, que os irmãos sabem aqui, das drogas, da prostituição. Não teria, irmãos. Ninguém consegue ser liberto desses grilhões, dessas cadeias, se não for através
do poder do Espírito Santo, através de uma transformação de vida pela fé em Cristo Jesus. Por isso o texto, 2 Coríntios 5,17, que vai dizer assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós mais uma vez queremos ouvir a Tua voz e pedimos já, e se tem ainda algo velho nas nossas vidas, que tudo venha se fazer novo. E pela fé em Cristo Jesus, Teu Filho, nós sejamos cada dia, a cada dia, transformados. Vem falar conosco, Senhor, e aplicar a Tua santa palavra aos nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, esse texto, ele enfatiza, ele é enfático, quando ele diz que através da nossa fé em Cristo, nós somos feitos uma nova criatura. É isso que Deus quer fazer com as pessoas do mundo. Foi isso que Ele veio trazer. As boas novas de salvação, Evangelion, ou Evangelho, que vem do grego. Boas novas de salvação. As coisas velhas, incluindo a nossa natureza pecaminosa, principalmente, são deixadas lá para trás. Tudo se fez novo, porque nós somos transformados, nós fomos transformados em algo novo. Um cristão, ele foi transformado em algo novo, numa coisa nova, numa nova criatura. Por isso que o velho homem, a velha mulher não pode subsistir, aliás, existir, até que subsiste dentro da gente, porque o velho homem e a velha mulher, por causa da nossa natureza humana, está lá, está aqui, dentro de mim. O meu velho homem está dentro de mim. Mas agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque eu fui transformado por Ele. Amém? Então é um lembrete, isso é um lembrete que nos encoraja, é um lembrete encorajador, de que a transformação, escute bem isso no nome de Jesus, é um lembrete encorajador de que a transformação é possível através de Cristo. Ou seja, não há nada, nem ninguém que não possa ser transformados, ou transformado, ou transformada, através de Jesus. Através de Jesus, toda transformação pode acontecer. Portanto, queridos, em Cristo, a gente quer pensar hoje, queremos falar hoje sobre esse tema que é de tão importância. Jesus transforma. A transformação de vida através da fé em Cristo Jesus. De uma fé salvadora. Nós temos uma fé salvadora. E essa fé salvadora, ela nos transforma. Ela faz coisas novas na nossa vida. Não faz apenas coisas novas acontecerem, mas faz coisas novas dentro da gente. E é algo para a gente refletir. Todos nós enfrentamos desafios. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida, mas há uma boa notícia para nós. É que tudo pode mudar.
tudo pode ser transformado pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então a Bíblia nos ensina que através da fé em Cristo nós podemos ser transformados, nós podemos ser mudados e vivermos uma vida de abundância, uma vida abundante, uma vida plena. A gente já falou aqui sobre a vida abundante que Cristo nos dá, que é uma vida plena. Diferente da vida medíocre que nós vivemos no mundo de outrora. Diferente. Então vamos pensar sobre isso um pouquinho. Primeiro, essa transformação pela fé em Cristo Jesus nos traz essa vida plena, porque existe uma necessidade dela. Primeira lição que a gente aprende nessa noite é sobre a necessidade de transformação. Todo ser humano tem essa necessidade. João 3, verso 3 vai nos dizer: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, ele estava falando para Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para eu ver o reino de Deus, eu preciso ser transformado. Não tem esse negócio de ser bonzinho, não tem esse negócio de fazer o bem, não tem nada disso. Isso é bom, isso é louvável diante de Deus. Deus está lá de cima dizendo: beleza, cara, show de bola, menina, é isso aí que eu quero. Mas isso não é o suficiente, porque pessoas que não foram transformadas, elas fazem o bem também, elas dão esmolas, mas não foram transformadas. Você está entendendo isso aí? Romanos 12, 2 vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi o texto que eu usei pela manhã para pregar. Então é preciso ter uma renovação da mente. Essa transformação que Cristo faz na nossa vida através da fé, ela age principalmente em um renovo da nossa mente. Renova a nossa mente. A gente vem a ter a mente de Cristo. Essa transformação faz isso. Ela não nos deixa a gente se conformar com esse mundo, com esse século. Nos traz renovo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é essa necessidade de transformação, queridos. Deixa Jesus continuar transformando a tua vida. Ora, conversa, se esforça para estar buscando a Deus. Por que isso, pastor? Porque todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Não tem jeito. A Aninha vai nascer em nome de Jesus, não é não? Mas ela já vai nascer com uma natureza pecaminosa. Mas até ela não entender nada, ela não tem culpa de nada, que ela não sabe de nada. Por isso que nós não batizamos crianças, né? Só a partir dos 12 anos, porque as crianças com 12 anos já entende, está saindo da fase de criança para a adolescência e já entende o que pode entender, o que é o batismo, o que Jesus fez na cruz, por aí vai, né? Então, todos nós temos essa natureza pecaminosa, e isso, escuta bem isso aqui porque isso é forte, essa natureza pecaminosa que nos separa de Deus,
ela nos separa desde o início de nossas vidas. Separa. Romanos 3:23 nos lembra que todos nós pecamos. Para nos dizer, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por esse texto a gente vê isso. Então, a nossa inclinação natural é para o pecado, queridos. Nós somos inclinados para o pecado. Naturalmente, nossa carne nos faz inclinar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, e muitas vezes nos levam para longe, mas muito longe de Deus, por causa da nossa natureza humana. Jeremias 17, verso 9, vai nos dizer, o coração, descreve que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Olha o que diz o texto: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós não conhecemos o nosso coração. Nós não conhecemos, porque às vezes nós estamos sujeitos a fazer coisas que nós jamais imaginaríamos fazer, porque o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Então, escuta bem isso aqui no nome de Jesus. Olha aqui para mim. Reconhecer essa realidade é o primeiro passo, é um crucial para que haja essa transformação, a transformação de vida, a realidade de que nós precisamos ser transformados. Jesus nos chama a nascer de novo. Esse é o chamado de Jesus. Para quê, pastor? Para sermos transformados. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer ver em mim e em você. Não quer ver uma boa eloquência, uma boa vestimenta. Isso tudo agrada a Ele, é bom, é legal, show de bola. Mas Jesus quer ver, a priori, a nossa transformação. E isso é dia a dia. A nossa mente renovada, transformados pela renovação da nossa mente. Você está entendendo isso? Amém ou não? Por quê, pastor? Porque sem a transformação do coração, nós vamos continuar vivendo uma vida distante de Deus. Escuta isso aqui. Uma pessoa que não é transformada pela fé em Cristo Jesus, ou que não foi transformada ainda, ela está vivendo uma vida distante de Deus, por mais que ela pense que está pertinho dele. Está entendendo? Essa é uma verdade bíblica, não é invenção da minha mente, nem interpretação da minha mente, é o que a Bíblia nos ensina. Por quê, pastor? Porque essa pessoa ainda vive em desobediência, vive errando o alvo, vive separada de Deus por causa do pecado. Então, quando nós reconhecemos a nossa necessidade de transformação, nós abrimos o caminho. Escuta bem, quando nós reconhecemos essa necessidade de transformação, como eu reconheci, como você reconheceu que está aqui nessa noite, que já reconheceu, nós abrimos o caminho para Deus agir em nossas vidas. Por que Deus não age em muitas vidas? Porque ainda não existe nessa vida ou nessas vidas esse reconhecimento dessa necessidade de transformação. O caminho não foi aberto para Deus entrar, para Deus agir na vida dessa pessoa. E
Quando Ele entra, quando Ele age, Ele nos molda a sua imagem. Amém? Amém ou não? Uma segunda lição que a gente aprende nessa noite é sobre a fonte. A transformação, a necessidade de transformação, mas há uma fonte. A fonte da transformação. Efésios 2, verso 9, vai nos dizer: pela graça sois salvos, e isso não vem mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vou repetir: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem da gente, irmãos. Isso não vem de nós mesmos. Isso é um dom de Deus. Por isso que a gente precisa buscar. A graça, a salvação vem pela graça de Deus tão somente. Não vem de obras. Não vem de coisas boas que a gente possa fazer. Não vem dessas coisas. Porque ninguém é o suficientemente bom para poder pagar o preço da sua salvação. Vou repetir: ninguém pode ser suficientemente bom ao ponto de conseguir pagar o preço pela sua salvação. Por quê, pastor? Porque nós somos pecadores. Por isso que nós precisamos nascer de novo. E só existe uma fonte para que haja esse novo nascimento. É o Espírito Santo. É nascer da água e do Espírito. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de ações, não vem de atitudes para que ninguém se glorie. Não. Nós somos salvos pela graça de Deus. Está entendendo aí? Amém? A boa notícia é que a transformação não vem de nós mesmos. Essa é a boa notícia. Vem de Deus. E esse texto nos lembra que quando nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, então aí nós somos reconciliados com Deus. E aí recebemos. Por que nós somos reconciliados com Deus através da fé em Cristo Jesus? Porque nós recebemos o Espírito Santo. Para quê, pastor? Para nos guiar. O Espírito Santo é que nos guia. É o Espírito Santo que nos dirige. O Espírito Santo é Ele que nos transforma. Então nós precisamos confiar na obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos deu acesso à vida eterna. Só Jesus é que nos dá acesso à vida eterna. Por isso que Ele é a fonte. Romanos 5, verso 8 vai nos dizer que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu simplesmente por morrer. Não, Jesus veio para morrer numa cruz por nós, para se cumprir as profecias a respeito dele, a respeito do Messias, a respeito do Salvador do mundo. Para que isso? Para que nele nós possamos ser transformados, para que nele nós possamos ser livres e libertos da condenação eterna, da condenação do pecado. Além disso, nós precisamos depender, escute isso aqui, dependa do Espírito Santo. Nós precisamos depender do Espírito Santo em todos os momentos das nossas vidas. Por quê? Porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos consola, é Ele que nos mostra como viver, nos capacita a viver,
É Ele que nos capacita a viver uma vida de santidade. É o Espírito Santo. É Ele que nos molda a imagem de Cristo. Lá em Gálatas 5, verso 22 e verso 23, vai descrever os frutos do Espírito. Muitos de nós aqui conhecemos. Inclui o quê? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, o que mais? A bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Uma pessoa natural, uma pessoa comum, uma pessoa que ainda não foi transformada pelo poder do Espírito Santo, transformada por Jesus, pela fé em Cristo Jesus, não traz, queridos, esse fruto do Espírito, essas características. Quando nós confiamos na obra redentora de Cristo e permitimos que o Espírito Santo opere em nós, escuta bem isso, nós experimentamos uma verdadeira transformação. Ou seja, uma verdadeira transformação só acontece quando há confiança em Deus e na obra redentora de Jesus. Só acontece nessa condição. É através dessa colaboração, porque isso é uma colaboração com Deus. Nós colaboramos com Deus e nós podemos viver de forma que glorifica a Ele e refletindo o seu amor e a sua graça, porque Ele é a fonte. E uma pessoa transformada pela fé em Cristo Jesus tem o dever, porque Ele nos dá essa transformação, nos dá essa capacidade de colaborar com Ele, sermos luz no mundo, sermos sal da terra. Amém? Está comigo aqui? Terceira lição que a gente aprende aqui é sobre o processo dessa transformação. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O processo de transformação. Está lá, Romanos 12, verso 2, mais uma vez, vamos ler esse texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Isso é o processo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que a gente precisa ser transformado pela renovação da nossa mente? Para a gente poder experimentar, eu falei pela manhã, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não formos transformados, nem renovados, não houver uma renovação na nossa mente, nenhum ser humano consegue experimentar, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabia disso? É a Bíblia que diz, não sou eu. Eu sou apenas um arauto da Bíblia. A transformação, ela não acontece, geralmente não acontece da noite para o dia, mas pode acontecer também, tá? Pode acontecer, mas ela também se realiza, acontece como um processo, é um processo contínuo de renovação em muitas vidas. A transformação é um processo contínuo, como a santificação. A santificação, sim, é um processo contínuo na nossa vida, até chegarmos à glória.
A transformação é semelhante, também é um processo que leva às vezes tempo, para uns um tempo maior, para outros um tempo menor. Às vezes conhecemos pessoas que entregaram suas vidas para Jesus e foram transformadas radicalmente assim, no estralar de dedos. Outras não. Outros estão na igreja há 10, 15, 20 anos, parece que ainda não apreenderam e precisam ou não entenderam que precisa ser transformadas. Você está entendendo aí? Então nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscá-lo de uma forma diligente. Busque a Deus de uma forma diligente. O que é buscar a Deus de uma forma diligente? É de uma forma constante. Busca a Deus de uma forma constante. E isso inclui, queridos, 4 investimentos na nossa vida espiritual. Primeiro, a oração, onde nós nos comunicamos com Deus. Segundo, o estudo da Bíblia. O estudo da Bíblia, onde nós conhecemos a vontade de Deus, onde nós conhecemos os seus caminhos, estudando a Bíblia. Terceiro, a comunhão com os irmãos, com os cristãos, onde a gente vai encontrar apoio, onde a gente vai encontrar encorajamento. Comunhão é para isso. E quarto, a prática da obediência, onde a gente demonstra o nosso amor e a nossa devoção a Jesus, ao nosso Deus Criador. Amém? Então, à medida que a gente se entrega a Deus, a Jesus, e seguimos o seu caminho, nós somos transformados à imagem de Cristo. Então se entrega mesmo, sabe? Ninguém, escuta isso aqui, ninguém perde nada quando se decide a cada vez mais se entregar para Jesus. Vou repetir, ninguém perde nada quando decide cada vez mais se entregar a Jesus, quando decide investir mais tempo em Jesus. 2 Coríntios 3, verso 18 nos diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, olha aí, transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Amém? Esse processo de transformação envolve também momentos de desafio, de crescimento, até mesmo de lutas, mas também ele é marcado pelos momentos de profunda intimidade com Deus. Preste atenção nisso. Esse processo de transformação, ele vai trazer para a gente momentos de desafio. Nós vamos ser desafiados. Nós vamos pensar em desistir até. Porque esse processo de transformação, ele traz crescimento espiritual. Vem lutas, mas vem recompensas, vem galardões. Por quê? Porque também é marcado por momentos de profunda intimidade com Deus, de experiências com Deus, de graça e de misericórdia. À medida que nós nos submetemos a esse processo, escuta bem, à medida que a gente se submete ao processo de transformação, nós podemos confiar
que Deus está trabalhando nas nossas vidas, que Deus está trabalhando em nós para nos tornar cada vez mais semelhantes a seu Filho Jesus. Então, invista tempo no seu processo de transformação. Invista tempo aprendendo a Bíblia, estudando a Bíblia, orando. Invista tempo cultuando ao Senhor. Não tenha pressa de sair da igreja. Invista tempo de submissão e se submeter, irmãos. À medida que nos submetemos ao processo de transformação, nós podemos confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas e vai nos tornar cada vez mais semelhantes ao seu Filho Jesus. Deus quer isso. Sabia que Deus quer que a gente quer nos ver semelhantes a Cristo? Deus quer ver em nós pequenos Cristos. Esse é o maior prazer de Deus. Esse é o objetivo final. Escuta isso aqui, olha para mim. Esse é o objetivo final para nós, na nossa jornada de fé. E é o resultado mais glorioso da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, sermos semelhantes a Jesus, ao Filho de Deus. Então investe tempo nisso. Em quarta e última lição, são os frutos da transformação. Não somos transformados para nada. Nós somos transformados pela fé em Cristo Jesus, para que hajam frutos na nossa vida. Por quê? Olha o que Tiago diz no capítulo 2, verso 17. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então também tem que haver obras, não para salvação, mas para produção de frutos. As nossas boas obras são as nossas boas e nossas más obras também são produtos dessa transformação. Se fomos transformados e somos semelhantes a Cristo, os nossos frutos vão ser bons. Mas somos apenas crentes e cristãos de fachada, que apenas frequentamos as igrejas, talvez os frutos não sejam muito bons, não. Então a transformação não é apenas, escute isso aqui, no nome de Jesus, a transformação não é apenas uma mudança interna, mas também se manifesta nas nossas ações. As pessoas têm que ver em nós, pessoas transformadas que somos em Cristo, ações que glorifiquem o seu Filho, o Filho de Deus. Sabe, uma vez transformados, a gente começa a amar a Deus de uma forma diferente. A gente ama a Deus e aí a gente pode amar o nosso próximo. A gente ama o nosso próximo por amor a Deus. A gente dá a nossa face quando recebe um bufetão na outra. A gente não revide, a gente não paga o mal por mal, não, a gente paga o mal por bem, com bem. Porque nós somos transformados, porque nós amamos a Deus. Esse amor a Deus nos faz amar ao próximo, que nós fazemos assim, porque Deus agiria assim como Jesus agiu. Vai falar? Então Jesus ensinou isso em Mateus 22, 37 a 39. Ele falou do maior mandamento, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma,
toda a sua mente. E o segundo maior, amar ao próximo como a si mesmo. Então, o Espírito Santo, ele nos molda o nosso caráter e começamos a produzir frutos que glorificam a Deus. Deixa o Espírito Santo moldar a tua vida. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo molde a nossa vida, molde o nosso caráter, queridos, para que as pessoas vejam em nós pessoas realmente transformadas. Gálatas 5, 22 ou 23 vai nos descrever também os frutos do Espírito, como nós já falamos aqui. E esses frutos, eles são evidências que podem ser tocadas pelas pessoas, são evidências reais, são evidências tangíveis da obra transformadora que Deus está realizando nas nossas vidas. Se eu fui transformado pela fé em Cristo Jesus, eu tenho que trazer dentro de mim, isso tem que ser tangível dentro de mim. As pessoas têm que ver isso através da minha vida e da sua vida, esses frutos, a alegria, a bondade, a benignidade, a fidelidade, mansidão, o domínio próprio, que são frutos do Espírito. É a obra transformadora de Jesus nas nossas vidas, sendo realizada nas nossas vidas. Eles refletem o caráter de Cristo e são uma expressão do amor de Deus e poder dele por nós e em nós. Quando as outras pessoas veem os frutos da transformação em nossas vidas, acontece isso, ó. Elas são atraídas para Cristo. Vou repetir isso aqui: quando as pessoas veem os frutos de transformação nas nossas vidas, elas são atraídas para Cristo. E a glória de Deus é revelada ao mundo. Deus quer revelar a sua glória através das nossas vidas. Amém? Olha o que Jesus disse em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É isso que faz a transformação de Jesus na nossa vida. Portanto, os frutos da transformação, eles não apenas glorificam a Deus, mas também servem como testemunho poderoso do seu amor e da sua graça por nós. Quero te convidar a ficar de pé. Queridos, eu quero encerrar com essas palavras aqui. A transformação de vida através da fé em Cristo Jesus é uma dádiva de Deus, é um presente maravilhoso que Deus tem para a humanidade. Então, se você está aqui nessa noite e ainda não viveu essa transformação de vida, se ainda você não traz dentro de si, não consegue produzir o fruto do Espírito, o fruto do Espírito ainda não foi produzido na sua vida, pensa nisso, na transformação que você talvez esteja precisando viver. Sabe, nós não precisamos viver presos ao pecado, porque quando nós somos presos ao pecado,
nós também estamos presos à morte. E nós não precisamos viver presos ao pecado e à morte, mas nós podemos ser transformados e viver a vida abundante que Cristo tem para cada um de nós. Então, que nessa noite nós possamos pensar nisso e buscar a Deus e permita nessa noite que Ele transforme você, a imagem do seu Filho Jesus. Deixa Deus fazer isso nessa noite. Isso começa com uma entrega. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Isso começa com uma entrega total da sua vida para Jesus. Não só para aquele que ainda não é crente, ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas para você que já é crente, já é batizado, mas ainda não viveu a total transformação, não está vivendo a transformação que Cristo quer fazer através da fé no nome dele em você. E nessa noite seja noite de transformações na minha vida e na sua vida. Querido Deus e amado Pai, humildemente te pedimos, dentro desta palavra que a nós foi pregada, transforma-nos. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, para que esse processo de transformação seja contínuo nas nossas vidas. Pai, eu te apresento aquele ou aquela que ainda também não entregou a sua vida para Jesus, que nessa noite haja salvação para essas pessoas, para que elas sejam também transformadas, e sendo transformadas, venham ter as suas mentes renovadas, e comecem a viver produzindo fruto para a tua glória, que é o fruto do Espírito Santo. Nós oramos ao Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem assentar.